Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um pensador que basicamente lançou as bases do conservadorismo moderno. E vamos fazer isso analisando como ele conseguiu prever o caos de um dos eventos mais, transformadores da história, a Revolução Francesa. E o mais impressionante de tudo é que o Edmund Burke escreveu a sua famosa crítica à Revolução lá em 1790. Isso foi anos antes do chamado Reinado do Terror, antes mesmo da guilhotina se tornar aquele símbolo sombrio que todo mundo conhece hoje. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa análise é essa. Como ele conseguiu? Como ele viu isso chegando? É o que vamos desvendar, essa tal profecia. E para começar, a gente precisa entender quem era o homem por trás dessa previsão. E aqui, olha, é bom se preparar para uma surpresa. Porque quando a gente olha para o histórico do Edmund Burke, a crítica tão forte que ele fez à Revolução se torna um verdadeiro quebra-cabeça. Acontece que Burke era um reformador, não um reacionário. Pensa só, ele era membro do Partido Liberal Whig, defendia os direitos dos colonos americanos, lutava pelos católicos na Irlanda, causas que hoje a gente até chamaria de progressistas. Isso complica totalmente aquela imagem caricata de conservador, né? E torna a oposição dele à Revolução Francesa algo muito mais interessante. Certo. Então, como é que um liberal se torna o maior crítico de uma revolução que buscava a liberdade? A resposta, gente, está no jeito como ele enxergava não uma, mas duas revoluções completamente diferentes. E aqui está o pulo do gato do argumento do Burke. De um lado, a gente tem a Revolução Inglesa, que para ele foi sobre preservar. Era uma reforma para restaurar uma Constituição que foi herdada. Do outro lado, a Revolução Francesa, que era movida por uma inovação radical. O método não era reformar, era demolir tudo, começar do zero, numa tábua rasa. Eram, na visão dele, dois mundos opostos. E essa diferença toda entre herança e demolição nos leva direto para o coração da filosofia do Burke. O choque perigoso entre as ideias abstratas e a realidade humana, que é bem mais complexa. Burke olhava com muito ceticismo para aquela tentativa dos revolucionários franceses de, redesenhar uma nação inteira com base em ideais filosóficos. Para ele, isso era um tipo de arrogância intelectual. Era ignorar a sabedoria que foi acumulada por séculos. Essa ideia de tábua rasa era o que mais assustava o Burke. Ele acreditava que destruir os alicerces de uma sociedade, mesmo que eles fossem imperfeitos, não ia levar a nenhuma utopia. Ia levar, isso sim, ao puro caos. Porque para ele, inovar não é a mesma coisa que reformar. E aqui, ele faz uma distinção que é crucial. Os direitos ingleses, como os da Magna Carta, por exemplo, eram uma herança. Um patrimônio concreto passado de geração em geração. Já os direitos do homem franceses, para ele, eram criações abstratas de filósofos que poderiam, no fim das contas, ser usadas para justificar qualquer tipo de ação. Tá, então qual era a alternativa do Burke para a sociedade? Bem, ele não via a sociedade como um simples acordo do momento. Para ele era algo muito maior, uma parceria sagrada que atravessava gerações. Essa citação famosa resume perfeitamente o pensamento dele. Para o Burke, qualquer geração é apenas uma guardiã temporária de uma sociedade que pertence tanto ao passado quanto ao futuro. Uma atitude egoísta, abstrata, não poderia simplesmente destruir algo que levou tantas e tantas gerações para ser construído. E essa é a corrente de obrigações do Burke em ação. Olha só. Primeiro, a gente herda a sabedoria dos que já se foram. Depois, temos o dever de preservar e aprimorar isso com cuidado. E, por fim, deixamos um legado para aqueles que ainda nem nasceram. Quebrar essa corrente, para ele, era uma traição egoísta a todo mundo, tanto aos do passado quanto aos do futuro. E aí Burke chegou a defender algo que hoje em dia soa bem controverso: o pré-conceito. Mas calma. É preciso entender o que ele queria dizer. Para ele, a palavra não tinha nada a ver com intolerância. Preconceito era, na verdade, a sabedoria acumulada, quase instintiva das gerações. Eram aqueles valores que nos guiam quando a nossa própria razão, sozinha, não dá conta do recado. Com essa coleção toda de ideias, a crítica do Burke à Revolução foi muito além de só analisar um evento. Ele, talvez até sem querer, acabou criando uma ideologia política inteira. O livro dele, Reflexões sobre a Revolução na França, virou uma espécie de bíblia para todos que acreditavam em reformas graduais, em vez de rupturas radicais, em preservar instituições em vez de ficar sonhando com utopias. E é muito importante entender isso aqui. O conservadorismo do Burke não é a mesma coisa que ser reacionário ou se opor a qualquer tipo de mudança. Pelo contrário,
Ele aceitava a necessidade de ajustes, mas defendia que eles fossem feitos com a prudência de quem está cuidando de uma herança muito, muito valiosa. E no fim, o desafio que Burke lançou à ideia de transformação radical continua ecoando nos nossos debates de hoje, nos forçando a pensar sobre a natureza e principalmente sobre os limites da mudança. Uma reflexão em tanto, não é mesmo?